Bom, boa tarde a todos. Feliz ano novo, que seja um ano de muito trabalho a todos. Claro, nós desse lado, vocês desse. Queria dizer que, para mim, é uma satisfação grande, que é um momento bacana ver membros da imprensa esportiva, digamos assim, comum e membros de veículos da torcida do Coritiba juntos. Esse era um desejo que eu tinha como torcedor e agora, como presidente, como conselho administrativo, a gente vem implantando. Então, isso é muito bacana. E, enfim, ficamos aí à disposição para responder todas as perguntas sobre todos os assuntos. Boa tarde. Luiz, da Tribuna do Paraná. Para o Augusto Coritiba hoje se apresentou com 31 jogadores. Vai chegar mais reforços? Como é que está esse planejamento para o futebol? E para o presidente, claro que o Coritiba é o atual campeão paranaense, vai entrar para buscar o título do estadual, mas o foco realmente é o acesso na disputa da Série B, usar, de repente, o Paranaense como um laboratório já para a segunda divisão? Pode. Eu acho que o Campeonato Paranaense ele tem uma série de circunstâncias que são específicas desse ano de 2018. A primeira é o regulamento, que é diferente. Então, se você observar lá, depois de 6 jogos, já existe semifinal e final em jogos únicos. Além disso, um regulamento que, por conta do calendário, é muito concentrado. Então, a gente até imagina que o Campeonato Paranaense como um todo vai apresentar algumas surpresas em termos de resultados por conta disso. Mas é um pouco na linha do que você falou. O Campeonato Paranaense para o Coritiba ele é um misto de planejamento, de preparo, até porque a gente tem vários atletas da base que estão sendo integrados agora, que era justamente o nosso planejamento. Salvo engano, aí 8 atletas que estão iniciando no profissional, que se desvincularam efetivamente do sub-20 para o profissional, fora atletas que estão voltando e atletas que já estavam, que são também de uma promoção recente da base. Mas a tradição de títulos, a grandeza que o Coritiba tem, não permite que o Paranaense seja só isso. Então, é claro que a gente vai olhar das duas formas para o Paranaense, com planejamento e com, enfim, convicção para buscar o título, sem esquecer de um segundo ponto aí, importantíssimo, que é a Copa do Brasil, que já se inicia em 31 de janeiro ou 7 de fevereiro. Acho que muitos não têm se dado conta do calendário aí para esse primeiro semestre. Eu analisava isso nos últimos dias. Se vocês observarem, a partir do momento que o Paranaense inicia até a estreia no Campeonato Brasileiro, só existe uma semana daquelas semanas cheias, sem jogos nos meios de semana. Então, é um ritmo de trabalho muito intenso. Se o Coritiba for estrear no dia 31 de janeiro, na Copa do Brasil, ele vai jogar num domingo, em Francisco Beltrão, e daí, na quarta seguinte, no interior do Piauí. Então, a própria logística dessa divisão de cidades já impediria que o mesmo time fosse para um lugar e para o outro, ou que 100% dos atletas fossem os mesmos. Então, é claro que tem esse lado de planejamento e o lado de toda a importância que existe para a Copa do Brasil, que é uma importância financeira também. Boa tarde a todos. Feliz ano novo. No que se refere à primeira pergunta a respeito de reforços, nós estamos em processo de construção do nosso elenco. Haja visto que o presidente já citou os atletas pertencentes ao Coritiba que estavam emprestados e que retornaram, juntamente com os atletas promovidos da equipe sub-20, agora em maneira definitiva. Eles já estavam flutuando nesse processo aí com a equipe principal no final de dezembro do ano passado. E com a apresentação do César Benites e do Wellington Simeão, a priori, esses são os atletas que nós temos à disposição para viajar para a pré-temporada. Obviamente que o Coritiba, pela grandeza que possui, sempre vai estar atento ao mercado, a possibilidades de trazer atletas que vão nos agregar tecnicamente
e também que tem um potencial, uma reserva de evolução para que utilize a permanência no Coritiba como oportunidade de projetar e concretizar sua carreira. Então, hoje a gente tem um departamento extremamente voltado para o processo de acompanhamento de mercado. Osmar Antônio, Rádio Banda B. Primeira pergunta para você, Augusto, como estão as negociações aí com o Mosquito e também essa questão do Galdesani? E a segunda pergunta para o presidente Samir, enquanto você, com a saída de vários jogadores, mais de 20, enquanto você conseguiu reduzir a tua folha, e se você pretende manter mais ou menos o que está hoje em termos de folha para pelo menos até o final do Campeonato Paranaense. Osmar, tudo bem? Boa tarde. Ambas as tratativas, elas estão em pleno desenvolvimento e o cenário hoje ele é positivo e favorável, tendo em vista que nós estamos tratando todos esses assuntos num colegiado, dando a devida importância, tanto para o Matheus quanto para o Gustavo Mosquito. Então, essas tratativas elas estão a contento e vão se concretizar em breve. Só acrescentando ainda nessa pergunta, especialmente do Galdesani, muito se falou aí nos últimos dias por conta da publicação do contrato dele no BID com o Mirassol. Então, até para vocês entenderem isso, para o torcedor que está ouvindo entender isso, esse era um procedimento que era padrão, porque lá na prorrogação de contrato do Galdesani, no meio de 2017, o que ele tinha assinado com o Coritiba era um pré-contrato, cuja vigência iniciaria agora, em janeiro de 2018, com prazo de 3 anos. Então, isso aconteceria de qualquer forma, encerraria o primeiro contrato dele com o Coritiba, ele retorna para o Mirassol, para daí iniciar esse segundo contrato com o Coritiba. Qual é o problema? Isso deveria acontecer de forma quase que automática, com a transferência do Mirassol dos direitos para o Coritiba. Mas lá, quando esse contrato foi feito em 2017, houve a previsão do pagamento parcelado dos direitos do Galdesani ao Mirassol, que reservou a transferência dos direitos federativos só caso o Coritiba terminasse o pagamento agora no final do ano. Então, isso evidentemente não aconteceu, como já era de notícia há alguns meses. E aí, então, mesmo com o desejo do atleta em continuar no Coritiba, Galdesani se apresentou antes, veio conversar com a diretoria, manifestou esse desejo, foi uma conversa muito boa, inclusive, com o desejo do departamento, da comissão, de manter o atleta, mesmo com tudo isso, o Coritiba ainda depende de uma composição com o Mirassol. Então, quando o Augusto fala aqui que as negociações estão andando bem nesse caso, é porque o Coritiba já está negociando com o Mirassol, basicamente um novo parcelamento, uma nova composição dessa dívida. Vejam, dar calote em quem quer que seja é algo que não está nos nossos planos. Então, nós temos nossas prioridades financeiras, infelizmente não temos como fazer frente a esses valores devidos pela diretoria anterior, mas estamos abertos, sim, a renegociar com o Mirassol, e acontecendo isso, no que a gente é muito otimista que aconteça, o Mirassol transfere os direitos federativos e o atleta fica regularizado aqui. Então, essa, em síntese, é o problema do Galdesani. Bom, a questão da folha. Nós reduzimos aí, não tenho os números aí bem detalhados na cabeça, mas reduzimos em algo em torno de quase 60% a folha de pagamento de dezembro para agora janeiro. Haja vista que mais de 20 atletas saíram e só 2 retornaram por meio de contratação. Então, houve uma redução bem considerável. O Baggio, que está aqui, que é o nosso primeiro vice-presidente, é quem tem atendido mais a questão financeira, diariamente trabalhando nisso. Eu também tenho acompanhado na medida que a agenda permite. Nós temos um acompanhamento, então, diário muito detalhado do fluxo de caixa. O Coritiba terá mais dificuldades financeiras agora, no começo do ano. Então, janeiro, fevereiro, março serão meses difíceis financeiramente, mas já prevemos alguma folga no fluxo de caixa lá em meados de abril,
Claro que a gente tem a esperança que esse time composto com esse elenco, do jeito que está, com muito critério pelo departamento, ele funcione desde o começo, mas, em havendo necessidade, a gente vai poder buscar soluções, sim, ali por março, principalmente em meados de abril. Gabriela Ribeiro, do Globo Esporte. Presidente, agora, quase um mês da sua gestão, né, mais informado dos bastidores e mesmo da situação do Coritiba, qual você acha que vai ser o maior desafio do time para essa temporada? Bom, como eu sempre venho dizendo, nós temos, assim, basicamente, na administração do Coritiba, duas frentes assim, muito importantes. Uma que é mais silenciosa, que é de planejamento e de equacionamento financeiro. Então, assim, é claro que a gente não vai abrir aqui todas as dívidas que o Coritiba tem, até porque acho que ia demorar um pouco, mas é um trabalho muito difícil, é um trabalho que demanda muita dedicação, muito planejamento, necessidade de você fazer muita conta, e no futebol a gente sabe que há toda uma ânsia assim, por fazer o gasto. Assim, a gente tem jogadores sendo oferecido diariamente aos montes, e vários bons jogadores, vários jogadores com os quais a gente gostaria de contar aqui, mas que são atletas que o Coritiba não tem condição de pagar nesse momento. Ou, se fizesse essas contratações, isso apresentaria dificuldades financeiras muito grandes ao longo do ano. Então, esse é um desafio muito importante, o de planejamento financeiro, mas para o qual a gente se sente muito preparado, porque estabelecemos uma série de metas, objetivos, planejamentos que a gente pretende cumprir ao longo do ano. E a segunda frente, claro, é o futebol, que tem os desafios cotidianos do futebol que a gente imagina. De início, como respondi na outra pergunta, a Copa do Brasil é um desafio muito importante, porque não só porque é uma competição nacional, não só porque é difícil, mas porque traz algumas soluções financeiras. Então, se o Coritiba conseguir um objetivo que me parece um tanto quanto plausível, de chegar na terceira fase da Copa do Brasil, isso já representa mais de R$1 milhão no caixa do clube. Então, para um clube que está devendo em torno de 15 agora só de obrigações em 2017, então isso já dá um alívio grande nesse começo. Mas, evidentemente, que se a gente pudesse escolher um dentre todos os desafios, seria o do acesso à Série B, à Série A, desculpe. Então, se lá no final do ano a gente conseguir cumprir esse objetivo, e a gente tem muita convicção hoje de que dentro desse planejamento a gente vai cumprir, acredito que já terá sido um ano de sucesso. Thiago Ribeiro, do Globo Esporte. Presidente, logo depois que você assumiu, não demorou muito, já foi anunciado o novo técnico, Sandro Forner. Eu queria saber se ele já era o nome que estava na tua cabeça, mesmo antes da eleição, ou se a dificuldade do próprio mercado em apresentar novos nomes também ajudou nessa decisão por efetivar, digamos assim, o Sandro Forner. Bom, essa foi uma decisão que não foi única e exclusivamente minha. Então, nós temos aí uma diretoria que já antes e durante a campanha, uma diretoria que tinha todo um alinhamento em termos de gestão de futebol, que, claro, a gente não externava isso antes, até por uma questão ética, política, mas já sabíamos que era o profissional que se encaixava com o perfil que nós queríamos. Então, nós fomos eleitos no sábado. Na segunda, nós convocamos o Augusto, foi uma das primeiras reuniões que a gente teve. Dividimos com ele essa intenção de efetivar o Sandro por conta desse perfil. Então, que fique bem claro, isso eu falei muitas vezes, que antes de você escolher o nome do profissional, você tem que definir o perfil dele, e daí, com base no perfil, você vai buscar o profissional. E aí o Sandro, o Augusto entendeu que a nossa escolha era a melhor possível, que era a ideal, então nós já no primeiro dia efetivamos, convocamos o Sandro, fizemos a proposta para ele, ele aceitou e efetivamos. Então, porque já era essa a nossa ideia antes, só não externávamos por uma questão de estratégia política eleitoral. Nicolas França, Rádio Transamérica. Vocês até falaram ali do Mosquito já, né? Mas tem outros garotos da base, acredito que tem uma negociação para renovação de contrato, tem alguns com contratos mais curtos. Algum temor de colocá-los para jogar, alguma restrição enquanto não for feita essa renovação, novo acordo, o Mosquito ou outros? E aproveitando o caso do Rui também, né? Pelo que eu vi no portal da Transparência, o contrato era até maio dele. Ele chegou a falar para a gente ali que tem contrato até o final do ano. Foi feita alguma renovação já com esse jogador? Bom,
com todos os atletas da base que subiram agora, salvo engano, são 8 atletas, com todos, ou já houve a negociação para a extensão do contrato por pelo menos 3 anos. Então, Augusto pode me corrigir se eu cometer algum erro, mas o Arthur já assinou o contrato, o Marcos Moser, se não assinou o contrato, já está pronto lá para ser assinado. Com os outros, já temos negociações bem avançadas, com o Mosquito, inclusive, e temos que ser bem francos, bem transparentes, em confirmar aqui um compromisso que a gente assumiu durante toda a campanha, que é o de que esses atletas, em especial, não vão entrar em campo se não tiverem um contrato longo que proteja o Coritiba, no caso desses atletas irem muito bem já no começo e o Coritiba ficar desprotegido numa negociação. Então, isso vai ser cumprido, sem dúvida nenhuma. No caso específico do Rui, quando ele foi emprestado para o América, houve essa prorrogação por mais 6 meses, então ele tem contrato, sim, até o final do ano. O Rui teve proposta de outros clubes, clubes da Série A, inclusive. Há uma possibilidade, porque há conversas com o representante dele, de que o contrato dele seja estendido. É claro que daí ele pede um aumento por conta disso. Enfim, há negociações, pode ser que isso se concretize aí num futuro próximo. Se não, o Rui tem contrato com o Coritiba até o final de 2018. Lucas Rocha, Rede Massa. Não estou me acertando aqui. Aí. Qual que é a ideia do Coritiba com relação ao Alexandro? O Coritiba tem interesse em vender o Alexandro? Oi, o Alexandro, ele já possui um pré-contrato com o clube, né, desde a sua vinda por empréstimo do Palmeiras. E hoje ele faz parte do nosso elenco, ele é um atleta experiente, importante, com vivências em outros grandes clubes, e por esse motivo a gente acredita que esse retorno dele seja de um ano bem mais positivo do ponto de vista de minutagem, jogadas e de gols, né? Então, o Alexandre hoje ele é um reforço, assim como Kleber e outros atletas do setor ofensivo. Daniel Malucelli, da Gazeta do Povo. Eu vou fazer uma pergunta para o Samir e uma para o Augusto. Presidente, eu queria primeiro saber, já em relação ao Alexandro, ele decidiu ficar no Coritiba? O senhor tinha falado antes que era uma decisão dele. Qual que vai ser o real custo que o Alexandro vai trazer ao clube? E também se ficou alguma pendência com jogadores que saíram da administração passada em relação ao pagamento de luvas. E para o Augusto, eu queria saber a situação dos jogadores emprestados que não retornaram e que tinham contrato com o clube, o caso do Thiago Galhardo, do Rafael Lucas, e também a questão do Keilson, se ele foi rescindido o contrato ou ele foi emprestado para o Londrina. Bom, a questão do Alexandro, ela era contratual, né? O contrato que a outra diretoria assinou com ele, que era esse pré-contrato, com validade para esse ano, que dava essa opção exclusiva para ele. Basicamente imaginando que se ele tivesse proposta de outros clubes, ele apresentaria essa proposta para o Coritiba e o Coritiba teria uma opção de igualar ou não essa proposta. Então, nesse sentido que era o contrato, esse pré-contrato do Alexandro. Isso não aconteceu, tanto é que ele se apresentou, a conversa que ele teve mais diretamente com o Augusto, que já vem de alguns dias, nós nos conhecemos agora há pouco, mas já percebi isso também, é uma conversa que indica comprometimento com o Coritiba, dedicação, e nesse sentido que o Augusto falou, de uma mudança que a gente espera no desempenho dele. Então, é um atleta com o qual nós contamos. É evidente que eu não vou abrir aqui qual é o custo dele, porque aí eu estaria revelando salário, enfim, isso não é bacana que a gente abra. Especialmente com atletas que saíram, então, dentro das dificuldades financeiras com as quais nós recebemos o clube, existiam, sim, algumas pendências com atletas que estão e com os que saíram. Nós estabelecemos como prioridade, desde o início, zerar, colocar em dia as obrigações com os atletas que ficaram no elenco. Então, fizemos isso, inclusive falei isso para eles agora há pouco, com funcionários do clube também. É óbvio, como eu disse agora há pouco, o Coritiba não vai dar calote em ninguém,
Ele só vai sentar para conversar com as pessoas, para tentar compor isso de forma como o Curitiba consiga honrar esses compromissos. A gente tem um compromisso muito forte aqui de austeridade financeira e orçamentária. Não adianta eu estabelecer uma obrigação com alguém que eu não vou conseguir cumprir na semana seguinte. Então, algumas das obrigações, a grande maioria, na verdade, com atletas que saíram, as de menor valor, principalmente, o Curitiba já conseguiu acertar. Algumas delas estão pendentes ainda. O Curitiba já está em negociação com esses atletas para estabelecer uma composição e para tentar honrar isso quanto antes. No que se refere aos atletas que possuem vínculo com o clube e que não se reapresentaram hoje, consenso do Departamento de Futebol, juntamente com a diretoria, de proporcionar mais uma oportunidade de empréstimo, tendo em vista que, no nosso entendimento, para iniciar a pré-temporada, a gente estava com a quantidade de atletas uniforme, pensando do ponto de vista de setor, e também mesclando com os atletas que acabaram ascendendo da equipe sub-20. Então, citado o Thiago Galhardo teve um acordo para uma rescisão, um comum acordo, um consenso, sem ônus para o clube. E quem foi o outro? O Rafael Lucas, Ícaro e José Eduardo, também, um lateral direito, adquirido junto ao Guarani de Sobral, em 2016. Esses atletas estão já com negociações bem avançadas para o clube de destino, para que atue no campeonato estadual. O Keyson também tem o vínculo conosco e se enquadra no processo de empréstimo para esse primeiro semestre. Gabriel Mafra, do Redação em Campo. Eu gostaria de saber da situação do Balmiorra, que ele teve o seu vínculo encerrado e não se apresentou hoje. Ele está fora dos planos do clube para essa temporada? Os atletas que se apresentaram hoje, eles fazem parte do elenco 2018, com uma pequena repaginação, tendo em vista os dois reforços que hoje se apresentaram, e mais especificamente o Balmiorra, até por término de contrato e por a gente ter uma identificação de que para aquele setor nós tínhamos o Rui, um prata da casa, voltando de empréstimo, oriundo de uma equipe que sagrou-se campeã e teve o acesso, né? Foi o América. E também temos outras opções como Ian, Cadi e Thiago Lopes, que no nosso entendimento, para esse primeiro momento, é satisfatório. Então, em virtude disso, não ocorreu tratativas para renovação ou prorrogação com o Balmiorra.